Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui à apresentação. Nosso tema hoje é Frameworks, um conceito bem importante da engenharia de software, e nós vamos analisar principalmente o artigo Evolving Frameworks, a Pattern Language for Developing Object-Oriented Frameworks, de Don Roberts e Ralph Johnson. Ralph Johnson foi um dos autores daquele livro Gang of Four, que é comumente utilizado nos cursos de padrões de projeto, certo? Então o artigo é esse aqui, uma visão rápida sobre ele. Mas o resumo é que o que ele propõe apresentar é uma linguagem de padrões, né? A gente vai ver isso daqui a pouco. São fases na vida de um framework, né? Começando com 3 aplicações, aí vai passando da parte de white box para a parte de black box, você vai montando uma biblioteca de componentes, identificando os pontos de repetição de código, criando objetos plugáveis, mas objetos de granularidade mais fina, e no final da vida de um framework, nos estágios mais maduros, ele já tem um Visual Builder e Language Tools. A gente vai ver tudo isso com detalhe, mas antes de discutir o artigo Evolving Frameworks, vamos fazer uma revisão aqui sobre o conceito de frameworks para embasar quem ainda não domina esse tema. Então, o que são frameworks? O objetivo principal é gerar reuso de software, possibilitar reuso de software. Mas a gente já conhece várias técnicas aí, né? Desde um struct method, você cria um método que é repetido, um bloco de código que é repetido em alguns passos da sua classe, por exemplo, e você cria um struct method para criar um método que fatora essa duplicação e você invoca esse método de 2 lugares. Não é esse tipo de reuso simplório que eu estou falando aqui. Quando a gente fala de um framework, a gente pensa em um reuso muito mais alto nível. A gente está reusando análise, né? Aquela fase de análise, você entender um domínio, que objetos, que classes compõem aquele domínio, e aí você propõe um design, né? Um projeto para resolver aquele problema, em camadas, objetos cooperando entre si. E além disso, também estamos utilizando código. Tudo isso é feito num framework. E não precisa de nada muito complicado para a gente fazer um framework. As linguagens orientadas a objetos que a gente tem hoje disponíveis, elas são capazes de representar esse conhecimento, né? Então aqui eu tenho, por exemplo, um diagrama de classe. Eu vou aqui marcar algumas coisas dele. Então você vê a quantidade de classes, né? Talvez se eu fosse aqui até ver a quantidade de módulos, né? Bem vasto aqui esse software, e você pode notar que há relacionamento entre as classes, né? Então, uma linguagem O, ela permite esse tipo de reuso, de organização da informação, né? Através de classe, como elas colaboram entre si. E a ideia é que o framework potencialize isso. Mas outro conceito importante é entender a diferença entre bibliotecas e frameworks. Existem muitas bibliotecas aí, por exemplo, na linguagem Java, você tem a biblioteca de collections, né? Biblioteca de threads, várias coisas que você, sei lá, aquele util lá com date, com int, né? Várias classes que a plataforma lhe dá. E aí você pode ter as bibliotecas como caixa de ferramenta, tá entendendo? São ferramentinhas pequenas que fazem um propósito específico. Quando você precisa dela, você vai lá, pega uma ferramenta e usa, e depois devolve ela para a caixa. Aqui do lado direito a gente tem outro conceito totalmente diferente. A gente também tem pedaços aqui que a gente vai montando, mas eles não são pedaços que a gente usa e depois joga fora. Eles são a base, eles são a estrutura desse prédio que está sendo construído. Então você tem aqui colunas, você tem vigas, você tem escadas, né? Tem aqui, se eu não me engano, aquelas máquinas de croquetagem, alguma coisa aqui que está subindo aqui do lado esquerdo da figura para auxiliar na construção. Você poderia ter uma grua aqui. Então são elementos que não trabalham sozinhos, eles têm a interconexão entre eles, eles precisam cooperar, e a forma como eles cooperam já está definida aqui nessa estrutura, nesse framework de construção, né? Então é basicamente essa a ideia. A gente não está fazendo um reusozinho pequeno, a gente está utilizando conceitos importantes no nosso domínio. Aqui tem outra forma de explicar isso. Do lado esquerdo você vê aqui classes soltas, fazem, por exemplo, parte da biblioteca Collections. De Java você tem estruturas de dados aqui, pilha, fila, lista, mapas, hashmaps, né, árvores.
são usadas isoladamente para resolver problemas específicos, né? Então isso pode ser entendido como biblioteca. Já do lado direito, você tem aqui em verde 6 classes interagindo. Notem que elas estão em itálico, isso eu coloquei para representar que elas são classes abstratas, tá certo? Então a gente teria uma tela genérica de cadastro de alguma coisa no seu sistema, digamos um sistema de informações, né? Então eu já decidi que a tela vai conversar com um controlador, ou seja, a camada de interface gráfica, né? Nós temos aqui uma setinha representando isso, né? Esse relacionamento aqui é uma decisão que eu tomei, que as telas só conhecem duas coisas, elas só podem conhecer a camada de controle, controller, e conhecem um DTO aqui, um objeto de transferência de dados, só pode conhecer isso. Então isso já é uma decisão que amarra o meu framework, digamos assim, a minha arquitetura da aplicação. E aí, mas não é só essa decisão que está representada aqui no meu diagrama de classe. Nós temos várias tipos de comunicação e colaboração entre os objetos que estão representados aqui. Então, por exemplo, eu posso ver que o controlador agora ele vai conversar com a lógica do negócio, ele vai pegar esse objeto DTO e vai converter para um modelo de domínio, uma entidade que pode ser salva no banco. E aí de baixo, daqui para baixo na minha aplicação, na parte genérica, digamos assim, da minha aplicação, eu só conheço o modelo de domínio. Então isso aqui se tornou parte totalmente reutilizável, dependendo das camadas superiores. Isso tudo classe abstrata. Se eu precisar criar um cliente, o cadastro de cliente, eu herdo da tela de cadastro, né? Então eu crio uma subclasse aqui dessa, né? Vou representar aqui como tick. Então crio a subclasse da tela, crio a subclasse do controlador, crio o DTO, crio o domínio e crio a lógica e o repositório. Para cliente, por exemplo, para produto, eu teria que criar cada classe dessa. Então, isso aí é muita informação. Dá para colocar muito método genérico aí, tá entendendo? Um conversor, digamos aí, você vai usar um binutius da Apache para migrar do DTO para o domínio. Você vai usar JPA aqui no repositório, que abre uma conexão. Você tem algumas regras de validação aqui na lógica. Então, tudo isso a gente pode começar a acumular conhecimento, código, né, decisões no framework e fica disponível para quem herdar dessas classes reutilizar mais para frente. Então é um potencial de reuso exponencialmente maior do que uma simples biblioteca. Outro princípio muito importante nos frameworks é o princípio de Hollywood. Não nos chame, nós o chamaremos. Isso vem lá da seleção de RH lá em Hollywood, né, que tem para vários cargos lá na indústria cinematográfica. E o pessoal de RH já de saco cheio de estar o pessoal ligando, e aí, passei, e aí, passei, e aí, passei. Eles já na entrevista, quando acaba, eles já dizem, ó, não precisa ligar pra gente. Se você não recebeu ligação é porque você não foi selecionado. Mas se você for selecionado, nós ligaremos para você, nós chamaremos você. Então a ideia nos frameworks é exatamente a mesma, né? Na biblioteca, a gente está acostumado a ter aqui no meu código, né? Digamos aqui eu tenho um main, um método main que inicia a aplicação. E aí, quando eu vou dentro das minhas classes, precisando de uma lista, de uma pilha, de uma ferramenta lá da biblioteca, eu vou lá e invoco aquela classe quando eu preciso, justamente do modo como eu estava falando lá da caixa de ferramentas. O framework é diferente, né? Esse código aqui do framework não é meu, é o código dele e o main está com o framework, certo? Ele começa a rodar, por exemplo, Tomcat, inicia o Tomcat. Ele tem lá um método main, ele vai começar, ele vai levantar o servidor e vai ficar rodando. Em algum momento ele vai decidir, ele vai precisar fazer alguma coisa que tenha sido customizada por mim, né? Então, por exemplo, eu coloquei lá no Tomcat um servlet, uma página para responder por tal URL. Então, o Tomcat sabe fazer segurança, sabe fazer balanceamento de carga, ele sabe fazer um monte de coisa de web, mas ele não sabe desenhar a minha página que eu fiz. Então, nesse momento, ele vai sair da lógica dele aqui, né, de algum ponto do código dele aqui, e vai chamar o meu código quando ele precisar. Então esse é o princípio de Hollywood, né? No mundo de biblioteca, eu tenho o código específico. O código específico tem o main, e aí o código específico chama o código genérico, que é da biblioteca,
E aproveitar, inclusive, para abrir esse parênteses. Biblioteca é código genérico, certo? Ela não é ruim. É só o approach aqui, a abordagem que é usada que é diferente. Então, no framework muda, né? O código genérico que chama o código específico, tá certo? Vamos adiante. Peguei aqui uma figura do professor Jacques Sauvé e mostra para a gente avaliar quando o framework é viável. Você tem aqui 3 aplicações ABC, né? E quando vale a pena criar um framework? Se essas aplicações não têm praticamente nenhum código que elas compartilham, né? É impossível criar um framework. Não é possível, mas está discordando daquilo que ele está falando, mas é inviável, né? Você não vai utilizar quase nada, né? Mas nesse outro caso aqui, você tem um trecho aqui, ó, impressionante, muito considerável em relação ao tamanho total das aplicações, que é código exatamente igual das aplicações, tá? E se você considerar ainda, se você for mais flexível ainda, você pode ver que ainda tem trechos que não são reutilizados pelas 3, mas são reutilizados por 2, ó, aqui. Entendeu? Então é interessante, talvez, reaproveitar aqui, eliminar essa duplicação. Então, olha só a quantidade de código que você está colocando no framework, né? Então, faz sentido ele existir. Mais um conceito importante. Framework. Como é que a gente vai conseguir ter essas aplicações que compartilham muito código, né? Então, a gente tem aqui, eu trouxe aqui alguns exemplos de famílias de produtos ou de sistemas que representam problemas semelhantes. Então, eu tenho aqui do meu lado direito inferior essas maquinetas aqui, provavelmente para leitura de código de barras, para automação comercial. Então, não é possível que eu não tenha código reaproveitável de um dispositivo para outro, né? A empresa vai ter que ser muito bagunçada, estou aqui acusando ninguém, mas se ela for fazendo Ctrl+C, Ctrl+V de dispositivo a dispositivo, vai ser o caos. Então ela poderia fazer um framework aqui de automação comercial, ou pelo menos os drivers que essas máquinas usam, né? Aqui no direito superior nós temos algumas ferramentas aqui de automação doméstica, né? Então, acendimento de luz, ligar, vídeo, etc, tá? Então, segurança. Então, também aqui deve haver uma plataforma, um core aqui de comunicação, até de interface gráfica que possa ser utilizado entre esses diversos aparelhos, mesmo que o usuário não tenha todos, né? No canto esquerdo superior aqui, para a galera fitness aí, que eu ainda não sou, temos aí várias ferramentas aí de smart bands, né, smartwatches, né, balança aí, tudo integrado nesse mundo fitness. Poderia ter, você pode ter até um framework que vai na nuvem e guarda seus dados lá, né? Então, interessante, né? E no canto esquerdo, aqui é uma coisa mais parecida com a nossa realidade de desenvolvimento de software, você teria uma tela aqui, um ambiente para você criar robôs de trading, né, de negociação na bolsa Bitcoin. Você pode facilmente implementar um novo robô, né, porque você tem um framework de criação de robôs. Faz sentido. Então é só para explicar aqui de onde vem os frameworks, né? Não é uma coisa assim que é viajado acadêmico, né, que você quer cutucar a galera de orientação a aspectos aí, né? Que amam vocês aí, mas frameworks é uma coisa que realmente faz parte no dia a dia de todo mundo, né? É muito comum a gente usar framework. Vamos para frente. Vamos lá, vamos voltar para o artigo. O que é que a gente pode começar? Na introdução, qual é a motivação de tudo, né? Reduzir o custo do desenvolvimento de software, tá, pessoal? A nossa motivação, certo? Então, fazer software é caro, né? E o framework promete aí, né? Uma promessa aí meio bala de prata aí, né? Reduzir o custo de desenvolvimento em uma ordem de magnitude. O que é que significa isso? 10 vezes, certo? 10 vezes mais rápido. Cada ordem de magnitude você multiplica por 10 ou divide por 10. Então, imagina você fazer software, você se tornar 10 vezes mais produtivo se você utilizar um framework, né? Imagina se você é o cara que cria o framework, né? Isso aí já dizia meus professores antigos que é o topo da pirâmide social dos programadores. São os caras que criam frameworks. É meu objetivo aqui ensinar vocês a fazer isso. Então, por que o framework consegue fazer isso? Porque ele não está reutilizando só código. Ele está reutilizando design, análise, né? Muitas decisões. Então, vamos ver aqui esse exemplo aqui dessa figura. Né? Eu estou aqui ludicamente representando uma aplicação através desses desenhos. Imagina que você fez aqui do lado esquerdo uma aplicação do zero, né? Você implementou todas essas features aí, todo esse código que tem esse formato.
Mas de uma hora para outra você descobre que existe um framework que já faz, olha só, boa parte do seu código, tá entendendo? Então você não precisaria implementar essa parte, você implementa apenas a extensão daquele framework, cria uma subclasse ou alguma composição, e aí você teria o mesmo resultado final de uma aplicação feita do zero, mas um tempo muito menor. Então essa é a ideia aí dos frameworks. Mas nós temos um grande problema aqui, e é o problema que é atacado por esse artigo. Nós estamos economizando quando já existe um framework e a gente reduz em ordem de magnitude, prometido aí, né, o desenvolvimento. Mas quem pagou para fazer o framework, né? É muito caro, certo? Se já seria caro fazer uma aplicação toda do zero, imagina você prever todos os designs, todas as possibilidades de objetos que podem comunicar entre si, que podem ser utilizáveis para problemas que você nem sabe que existem ainda, né? Então, a nossa grande questão aqui é isso. Quem vai pagar para fazer um framework? Como viabilizar um negócio tão caro ser construído, tá entendendo? Como se eu quisesse assim, pronto, beleza, eu vou fazer uma fábrica toda de robôs e não vou gastar praticamente nada com mão de obra, vou construir uma casa totalmente com impressora 3D, mas quem vai pagar por isso? Quem vai desenvolver essa impressora 3D? Né? Então, a ideia é mais ou menos a mesma aqui. Então, só voltando aqui mais um pouquinho para o framework, ele define, na verdade, o que é que ele acaba fazendo? Ele define uma teoria sobre o domínio do problema. Né? Então, ele define, por exemplo, eu estou aqui fazendo um framework para aplicações financeiras, então eu vou estudar aquele nicho, aplicações contábeis. Né? Então, eu tenho uma forma de representar, eu vou teorizar que as classes que eu estou criando representam bem esse domínio do problema. E não vou fazer isso na primeira aplicação que eu faço. Por exemplo, fazer uma aplicação contábil, na primeira eu já vou fazer um framework, não. Só justifica o desenvolvimento de um framework quando a gente tem muitas aplicações sendo desenvolvidas no mesmo domínio, certo? Por quê? Como é caro o framework, você precisa calcular o ROI, né, o retorno de investimento. Você vai gastar o tempo para fazer o framework e você tem que usar ele várias vezes para ele se pagar, né? Esse conceito aqui, você tem uma estratégia de investir para depois receber, não é só porque eu amo o código belo, né? Eu amo o código bem escrito, né? Não, não é por isso, isso é baboseira. Né? Então, o artigo, o Evolve Frameworks, ele traça aqui um caminho, né, para a criação e evolução dos frameworks, um caminho que sugere a eles que tenham mais sucesso na hora de fazer o framework, que você possa ter sucesso na implementação dele e no uso, né? E não seja um projeto fracassado, porque exatamente, se você não consegue entregar alguma coisa, sei lá, passou um ano de projeto, nem você entregou as aplicações, nem o framework, provavelmente aquele projeto vai ser cancelado. Então, também a gente precisa entender que esse caminho ele não é sempre completo, tá? Tem frameworks que ficam pela metade, eles não seguem até o fim do caminho proposto por esse artigo, porque simplesmente parou de ser usado, né? Digamos, eu estou aqui com uma aplicação Applet, um framework para Applet em Java. Já faz muito tempo que não usa, talvez os mais novos aí nem sabem o que é isso. Ou simplesmente porque, cara, sei lá, eu estou white box e vou para black box agora. Vou gastar. O white box está funcionando. O custo compensa? Partir para black box? Está resolvendo aqui, tá entendendo? Já reduziu essa ordem de magnitude aí no meu custo de desenvolvimento, eu não estou mais usando tanto, já barateou tanto que não compensa, sei lá, eu gastei $1 milhão para economizar 5 milhões de dólares, né? E continuo economizando, eu vou gastar mais 1 milhão para poder economizar mais 500 mil dólares? Não recompensa, né? A curva mudou, né, de retorno do investimento, então isso pode levar o framework a ficar pelo meio do caminho, entendeu? Assim, a maturidade dele não ser completa, como a gente vai ver nas fases que são exatamente essas aqui, né? Mas antes de entrar propriamente dito em cada fase dessa, vamos conversar um pouquinho sobre linguagem de padrões, tá? Na comunidade de padrões, a gente tem... Os padrões, eles são uma tríade, né, de contexto, né? Eu tenho aqui um contexto que eu estou atacando, pode ser o nosso domínio. Temos um problema nesse contexto, e aí, para isso,
surge uma solução genérica reutilizável. Cada padrão é isso, tá? Então a gente vai passar aqui, cada fase dessa, cada retângulo desse é um padrão. Padrão de evolução de um framework. Mas o que é uma linguagem de padrões, né? É o relacionamento entre os padrões, né? Vários padrões que cooperam entre si. E existem várias formas. Lá no Gang of Four a gente vê padrões, até assim, o fato de um padrão substituir o outro, ser concorrente do outro. Isso é um relacionamento, né? Aqui nós temos esse estilo, aqui é um pouco diferente, aqui a gente mostra a relação dos padrões no tempo, certo? Então, é aqui. Quem deve ser o primeiro, né? Então a gente vai caminhando aqui. Por exemplo, eu estou nesse momento aqui da minha empresa. Então eu estou fazendo Tree Examples e estou fazendo Whitebox. Se eu já estou aqui, olha só, eita, que negócio torto. Vamos fazer de novo aqui. Se eu estou nesse momento, então eu já tenho Black Box, estou começando Black Box, estou fazendo biblioteca de componentes e assim por diante. Então é uma relação de tempo que vai avançando. E como eu falei, o framework ele pode ficar aí pausado aí financeiramente, seja viável ele morrer aqui, morrer não, né? Pausar a arquitetura dele nesse momento, né? Dependendo do retorno de investimento que ele ainda poderia trazer. Tá certo? Então é basicamente essa é a linguagem de padrões, mostrar essa relação. Então a gente vai estar passando por cada um, vendo como é que eles estão caminhando em paralelo e entendendo cada um. Three examples, né? 3 exemplos. De onde vem isso, né? Então você tá aqui, né? O famoso Eureka aí. Cara, tem uma sacada, olha só. Estamos fazendo muitas aplicações no mesmo domínio de problema. Mas eu estou fazendo muita ferramenta de automação comercial. Estou fazendo muita ferramenta de gestão. Estou fazendo muito BI, sei lá. Coisas repetitivas na sua empresa de desenvolvimento de software. Né? Então, que tal começar a fazer um framework? Que tal começar a pensar no framework? Mas, por onde começar, né? Por onde eu começo a fazer um framework? Né? Temos algumas dicas aqui, né? Temos algumas coisas a considerar. Primeiro que eu devo criar abstrações, né? Elementos genéricos, a partir de exemplos concretos. Não adianta assim, olha, eu acho que vai existir uma classe que vai ser necessária para formatar a minha saída. Cara, não está precisando dela ainda. Não pense nela. Entendeu? Isso é um erro muito comum. Quem está começando a entrar nesse nicho, eu já cometi muito isso. Meus alunos cometem muito isso, né? Nos projetos que eu trabalho, meus colegas de trabalho também. Isso se chama de over-engineering, né? Ou seja, engenharia excessiva. Ou seja, você plantar uma coisa que não vai ser usada. Então, não parta disso. Parta de exemplos concretos, parta de aplicações concretas. E, exatamente, né? Não parta de ideias que ainda não executam, que não rodam, né? E aí você vai usando os exemplos e vai amadurecendo o framework. Quanto mais exemplos você conseguir, né, daquele domínio, de código para aquele domínio, mais vai contribuindo com o framework, ele vai amadurecendo. O problema é que nem sempre tem muitas aplicações disponíveis, né? Isso é um problema. E, assim, fazer aplicação é caro e tal, então, às vezes, é aquela questão, né? Você está lá para fazer um software, caramba, se eu já tivesse um framework, eu ia gastar 100 mil reais para fazer isso aqui. Mas como eu não tenho um framework, eu vou gastar 1 milhão. Então não vou conseguir nem vender, entendeu? Então é meio que entre a cruz e a espada, né? Então você fica naquela dúvida, começo logo o framework, começo logo uma aplicação, faço uma aplicação sem framework, né? É complicado, né? Como eu já falei num slide anterior, e se eu não conseguir gerar entregáveis, os projetos tendem a ser cancelados. Entregáveis de aplicação, certo? São apps. Então, se o framework atrasar o cronograma de aplicação, ele pode colocar tudo em risco e matar o próprio framework, né? Então, como começar, né? Então, a solução que o Tree Examples traz é que você comece pensando em 3 aplicativos que poderiam, né? Faça os 3 aplicativos que poderiam ser ajudados pelo framework quando ele vier a existir, tá? Não pense ainda em framework de início, você vai pensar nos 3 aplicativos. Vou conseguir orçamento, vou falar com o cliente, não vou nem prometer framework ainda. Eu vou falar com os clientes, vou fazer 3 aplicativos. Eles têm orçamento próprio, certo? Então eles não dependem do framework ou de ajuda da empresa para poder se pagar. E você só se preocupe em fazer esses 3 aplicativos por enquanto, né? Venda esse peixe e vai fazendo. Por quê?
É mais interessante, é mais fácil, na verdade, generalizar esses conceitos, os conceitos que realmente devem entrar no framework, quando você tem vários aplicativos e você vê, você prova que mais de um aplicativo usa aquele mesmo código. Então eu tenho aqui, por exemplo, essas duas aplicações aqui, que são representadas aqui por essas figuras, e a gente vai começar a inspecionar aqui o que é que tem de igual nesses dois códigos, né? Então você vê aí que essa parte aqui está pontilhada, que inclusive representa toda a segunda aplicação, ela é exatamente igual nas duas aplicações, né? Só a aplicação tem um triângulo aí no canto inferior direito, que seria adicionado. Então, ou seja, potencial de reuso muito alto nessas duas aplicações. Mas vamos lá, vamos fazer mais uma. E aí a gente vê que muda totalmente, né? Esse canto inferior direito fica vazio, então, ou seja, aquilo que eu pensava que poderia fazer parte do framework, né? Essa partezinha aqui que eu pensava essencial, não é. Né? Aqui ela sumiu, ela não existe. Então, na verdade, essa cruzinha aqui, essa cruz vermelha, digamos aqui, é que realmente é a parte essencial do meu framework, né? Então, assim, eu vou amadurecendo o conceito, entendeu? E tirando do framework alguma coisa que não é tão genérica assim. Então, ficaria esse aí o nosso primeiro esboço do framework, certo? Ou seja, isso veio de quê? Isso agora, imaginando como é que eu vou saber disso quando eu estou aqui na primeira aplicação ainda, desenvolvendo ela, né? Eu não tenho a maturidade de conhecimento do domínio para saber de tudo isso. Então, não adianta querer adiantar, colocar os burros antes, a carga antes do burro, tá entendendo? É melhor partir para as aplicações concretas e delas ir generalizando os conceitos. Até uma coisa interessante aqui, ó, que a gente, essa seçãozinha aqui azul, ela não é, como eu já falei, ela não está presente em todos, mas ela está presente em dois, então ela já pode ser um componente, né, um pedaço também do framework opcional. Né? Beleza, White Box Framework, segunda fase aqui da nossa linguagem de padrões. Note aqui, ó, coloquei aqui em cima no outro examples, aqui as três aplicações, certo? O tempo de desenvolvimento das três aplicações, uma de cada cor. Então, mais ou menos, quando você está aí pela segunda aplicação, é onde a gente vai começar a pensar em White Box Framework. Ah, eu pensava que a gente ia fazer as três aplicações e só depois ia começar a pensar no framework. Não. Note, na slide anterior a gente foi lá pontilhar os códigos que estavam repetidos. Então a gente já começa a pensar aqui em reuso, certo? Mas, primeiro problema, né? Que estratégia de reuso a gente vai usar? As duas principais estratégias da orientação a objetos são herança e composição. Na herança, a gente tem uma superclasse que tem o código genérico e aí nas aplicações a gente poderia colocar as especializações, as partes específicas. Já a composição usa outra forma, né? A gente cria componentes e aí eu posso ter componentes genéricos específicos que conversam entre si e eu componho esses componentes, né? Eu coordeno esses componentes para montar uma aplicação. É outra estratégia, né, de reuse de código. Então, qual das duas utilizar? Né? É uma dúvida cruel, né? Vamos ver aqui prós e contras de cada um. A herança, ela tem um problema de gerar autoacoplamento entre a superclasse e a subclasse. Mas, por outro lado, ela permite que eu subscreva qualquer comportamento que ela na superclasse, né? Então, às vezes, o cara limitou, pensou como aquele, a gente estava lá com aquela, entre a primeira e a segunda aplicação, pensando que aquele triângulo lá fazia parte da solução, né? Então, eu fui lá, vi que não era, fui lá na superclasse e sobrescrevi o método. Quer dizer, herdei da superclasse, sobrescrevi e me livrei daquele pedaço que não era importante. Então, eu posso fazer isso em herança, né? Tem essa vantagem. Composição não, já deixa as coisas mais amarradinhas. Em termos gerais, a composição ela é mais poderosa. Tá? Ela permite que eu combine os objetos e seja mais flexível e faça coisas bem mais, expansões bem melhores do framework. Mas é mais complexo também, certo? E quando você vai para o código, que você vê um código com herança e outro código com composição, o de herança é muito mais legível. Tá? Mas tem uma vantagem para a composição que é o fato dela poder ser alterada em tempo de execução. Você está lá com um objeto que usa um algoritmo para exportação, você troca o algoritmo
Com composição, você não conseguiria fazer isso em tempo de execução. Você teria que voltar a abrir o código-fonte, escrever novamente, trocar lá os códigos, trocar a herança e levantar a aplicação novamente. Isso é chato, né? E demorado, e perde produtividade com isso. Mas dado o momento que estamos começando a segunda aplicação, né? A gente ainda não sabe tanta coisa do domínio. E o fato também de que o reuso, através de herança, ele é mais simples, ele é mais intuitivo, tá entendendo? Você pega assim, ó, comecei a ver nas duas aplicações que eu estou fazendo, né, classes parecidas. Por exemplo, eu tenho duas classes aqui muito parecidas, né? O que é que eu vou fazer com elas? Para reutilizar, crio uma superclasse, tá? Todo o código que tiver igual, joga na superclasse, tá? E as subclasses, as originais, elas herdam dessa superclasse e fica nelas apenas os métodos que representam as diferenças. Então, é muito simples fazer isso, é muito intuitivo, tá entendendo? Você às vezes tem um monte de classes, sei lá, 100 classes no seu framework que você não sabe, nas suas aplicações, na verdade, e não sabe como categorizar, como criar uma hierarquia de classes. A herança seria é um bom primeiro passo para isso, certo? E um dos padrões de projeto que é bem fit, né, que ele encaixa bem nesse momento, é o template method. Inclusive, eu costumo dizer que o template method, não sei se foi eu que criei ou se alguém que me disse isso, mas o template method, ele é o pai dos frameworks, tá? Sempre tem, ou sempre não, né? Inicialmente, nos frameworks, nos whitebox principalmente, tem o template method lá no miolo dele definido. Como é que é o template method, né? Vamos lá. Ele define um algoritmo genérico, certo? Para fazer algum processamento. Então, imagine aqui que eu tenho que construir uma casa, né? Então, eu começo a implementar a aplicação. Não, construir uma casa eu preciso ter parede, depois a gente tem que ter porta, né, janela e telhado. São 4 etapas aqui no algoritmo de construir. A gente vai ter o resultado final aí de ter essa casa. E eu posso colocar essas etapas aí em métodos, em ganchos, que podem ser sobrescritos isoladamente, cada uma dessas 4 etapas, né? Então não tem um algoritmo só, um mainzão lá que faz a casa, né? Eu tenho códigos, o template method diz isso, ele coloca a sequência e define esses ganchos. No caso aqui desse template method aqui, que eu teria aqui do Refactoring Guru, essa superclasse aí do template method, ela tem um comportamento default, né? Então você já sabe que é uma classe simples, é a classe abstrata, tá entendendo? Que seria a classe abstrata, que não é abstrata no caso, né? É uma classe genérica. Ela já dá uma implementação do caso default aqui, né? Mas beleza, os clientes vão, né, usando o software, pedem coisas novas. Então chegou um cara com um eco, como é que diz? Militante. E o cara, não, eu quero fazer o seguinte. Tá muito militante não, mas vamos lá. Eu quero uma iluminação natural aqui no telhado para poder economizar energia. E quero botar uma chaminé, né? O que o cara fez a coloche de um lado, do outro lado ele foi, né, sujo. Mas beleza, ele quis um telhado diferente, né? Então, o que é que a gente faz? Reutiliza, herda todo o algoritmo do template method e sobrescreve apenas aquilo que mudou na subclasse, entendeu? Então, você manda rodar tudo de novo e aí ele gera a nova casa com essa customização. Aí eu vou fazer uma terceira aplicação. Agora eu quero mudar a frente da casa. Eu quero ter aquelas garagens americanas, né? Que sobe e tal. E aí eu sobrescrevo só a frente da casa e aí eu tenho um novo resultado. Então é muito poderoso o conceito de template method, porque você vai definindo esses algoritmos aí. Então imagina, né? Você reutilizou toda essa lógica aqui de construção de casa, cara. Isso que pode ser altamente complexo e você deu uma customizadazinha assim e você já tem um resultado. Isso é uma aplicação diferente dessa aplicação original, né? Ou a produtividade que o cara teve para fazer, né, um negócio totalmente não, um pouco diferente, né, em vez de ter que fazer uma aplicação toda do zero. Então é um nível de reuso muito mais alto nível, muito mais poderoso, não é comparável ao reuso que existe em um Extract Method simples, certo? É muito poderoso o conceito de Template Method e ele é a base dos White Box Frameworks, né, dos frameworks caixa branca. Vamos andando agora. Agora vamos para a terceira fase aí, chamada Component Library, né, biblioteca de componentes. Então, o que é que vai acontecendo? Né? A gente viu ali naquele exemplo lá da casa, né, que você sobrescrevia alguns métodos.
Mas vai acontecer o seguinte, com a maturidade das aplicações e do framework, né, a gente vai ver que às vezes não é classes que são parcialmente idênticas. São classes que são totalmente idênticas nas duas aplicações. Entendeu? Então, ficar Ctrl+C, Ctrl+V, sem condições. A gente não pode, a gente tem que evitar isso. A gente tem que começar a jogar a classe inteira pro framework. Uma classe pronta, uma classe que roda. Você não precisa estender nada dela. Isso é o que a gente chamaria da biblioteca de componentes. Então, componentes prontos, né? E isso é muito bom, porque imagina, você já ganhou velocidade quando você reutilizou o algoritmo e só expandir um gancho, né? Só implementou um gancho do algoritmo, mas imagina você não precisar implementar quase nada, você pegar um objeto pronto, instanciar e mandar rodar. Né? Isso é muito mais produtivo, certo? Ter esses componentes prontos. Mas, novamente, é muito difícil prever que componentes, que classes que estão na minha aplicação serão reutilizados ou quais são específicos, entendeu? Então, é o dilema da hora agora. Né? Como criar essa biblioteca de componentes. Então, a dica é começar com biblioteca simples. Né? Então, a gente não vai já começar com 100 componentes, não. Você vai adicionando os componentes à medida que eles forem necessários, né? À medida que eles forem aparecendo com classes completas, prontas, duplicadas em duas aplicações diferentes, né? E, sei lá, vai que você coloca uma classe lá na biblioteca componente, mas ela não acaba não sendo reutilizada, você remove. Então vamos ver aqui um cenário disso, normalmente aquele mesmo cenário que a gente tinha, tem aqui, por exemplo, essas duas aplicações, e a gente começa a ver aqui partes delas que são prontas, completas e iguais. Então eu vou aqui, por exemplo, demarcar aqui esses dois retângulos aí como se fossem duas classes, dois componentes que estão exatamente iguais nas duas aplicações. Então eu vou lá, movo esses componentes para a biblioteca de componente e aí quando surgir uma nova versão do framework a gente não precisa implementá-las novamente. E aí na terceira aplicação a gente já começa a amadurecer, como a gente viu anteriormente, né? E ver que tem mais partes aqui, ó, tá mais claro. Então assim, tinha às vezes, né, esse triângulo aqui, que a gente não sabia direito que era isso, talvez usasse um herança, um template method aqui, e a gente vê que agora na próxima aplicação isso não foi tão necessário. Então você tem, na verdade, mais dois componentes concretos, né? Então você conseguiu, nessa aquela cruz ali que representa o framework como um todo, está praticamente transformada em componentes concretos. E, novamente, aquela partezinha, como eu falei, que é reutilizável apenas de aplicação 1 e 2, a gente também pode transformar ela no componente que vai ser usado completamente na aplicação 2 e na aplicação 1 ele tem que ser estendido, né? Mas ele está aqui, né? Ele seria reutilizado e ele seria estendido aqui para completar a aplicação 1. Então, é assim que você montaria sua biblioteca de componentes conforme a necessidade. Mandando, hotspots. Né? Então, eu estou aqui criando componentes, estou aqui aumentando a minha biblioteca de componentes, o framework está ficando mais parrudo. E agora a gente começa a ver novamente, né, dentro dos componentes, a gente começa a ver trechos de código repetido. Né? Então tem duplicação de método, partes de método, então a gente normalmente tem que eliminar isso. E aí, para quem pagou a PS comigo aí, vai ver que os padrões de projeto são a resposta, né? Então, você tem um strategy, você tem um composite, factory method, abstract factory, singleton não, pelo amor de Deus, tá? Decorator, builder, command, não sei, vai ter todos aqueles padrões que estão lá no Gang of Four e em outros livros e congressos de plops. Tem gente propondo padrão de projeto sempre, e a ideia aqui é você eliminar, você dividir, qual é o metapadrão, né? O padrão dos padrões. Separar o que muda do que não muda. Tá? O que não muda, a gente vai provavelmente transformando em componentes, na biblioteca de componentes. E o que muda, você vai criando os ganchos aí para que as aplicações possam prover essas partes que mudam conforme a necessidade de cada uma delas, né? Com o amadurecimento do projeto, a gente vai preferindo composição em vez de herança, tá? Então, por exemplo, eu tenho dois padrões concorrentes aqui, Factory Method e Abstract Factory. Factory Method é baseado em herança e o Abstract Factory é baseado em composição. No início da aplicação você pode usar um Factory Method, mas à medida que ela vai, no início do framework, desculpe.
Mas à medida que o framework vai evoluindo, você vai provavelmente substituir o factor method por um abstract factor. E aí, uma coisa importante é notar que os bons nomes para os objetos, para as classes que você está criando, vão facilitar a compreensão quando o usuário do framework for utilizá-lo. Pluggable Objects, em paralelo ao Hotspots, ele surge no momento que você tem lá uma superclasse, você vai criando a subclasse e tal, e aí você começa a notar que essas subclasses estão muito parecidas, cara. É um método só, às vezes um string dentro do método que está mudando, então, ou um algoritmo, um pedaço lá, um if de uma classe para outra, quer dizer, poderia ser um if, né? Coisa simples e como evitar que a gente fique criando, poluindo o projeto com classes triviais, né? Então a solução basicamente é criar classes parametrizáveis. Aí, por exemplo, em vez de ter aqui o escalonador, né? A gente teria dois escalonadores. A gente poderia ter um escalonador prioridade e um escalonador routing robin. E aí você diz, não, só, sei lá, muda 2, 3 linhas de código. Então faz o seguinte, vamos passar uma constante ou um enum aqui que representa o tipo de escalonador que eu tô querendo executar. E aí esse valor aqui vai ser usado dentro de um if, né? If escalonador igual, if tipo igual prioridade, faça tal coisa. If else, faça o rounding robin. Outra forma também de parametrizar algum código, né? É você passar uma função para ser executada. Estou aqui uma coisa mais ou menos TypeScript aqui. Então você está aqui um algoritmo de ordenação de um array, né? Então eu estou passando aqui uma função que vai ser executada dentro desse meu código. Então a parametrização é através de função. Então você está aqui recebendo dois números e você está decidindo aqui comparação deles, como você vai ordenar pelo atributo ID, né, esses dois objetos. Então isso é uma parametrização do meu algoritmo de sorte, né? Então eu estou tirando dele essa generalidade e estou transformando ele no pluggable object, um objeto plugável que eu não preciso implementar, eu não preciso estender, eu só preciso dizer os parâmetros que ele vai precisar para poder executar. Bem legal esse conceito. O próximo é o Finite Grained Objects. Então a gente está lá refatorando os componentes e aplicando os padrões de projeto. E a tendência é que quando a gente vai aplicando padrão de projeto, os componentes vão ficando pequenininhos, né? Ou seja, porque fine grained, né? Granularidade fina. Você tem brita, você tem pedras de fundação de muralhinho, que são de granularidade maior, e você tem cascalho, né? Que é pó, que é uma granularidade bem fina. Então você tem objetos grandes que eles vão se transformando com o passar da evolução do código, eles se transformando em objetos mais granularidade menor, com granularidade menor, objetos pequenininhos. Mas qual é o limite, cara? Né? Eu vou diminuir até eles terem uma linha de código cada um. Né? Então, até onde eu vou nessa minha decomposição de objetos? A vantagem de ter muitos objetos pequenos, é que eu posso customizá-los, eu posso combiná-los, eu posso compô-los, né? E aí eu consigo evoluir a aplicação sem precisar programar. Mas se eu tenho muito objeto, né, vai ser difícil compreender o framework, né? Sei lá, 5.000 classes tem meu framework, caramba, não sei nem por onde começar. Então, assim, não é nenhuma das duas soluções, né? A gente tem que pensar o meio termo aí. Onde é que qual é a condição de parada, né, nesse momento, né? Então, se você está pensando em dividir um objeto e você vai criar duas novas classes, digamos assim. E essa classe nova que está sendo criada, ela não tem significado quando você pensa no domínio do problema. Não significa nada essa classe, ela não tem, né? Então não precisa quebrar, certo? Só deixe existir classes que façam sentido quando você está no domínio do problema, né? E mesmo assim pode haver muita classe ainda, né? Porque a gente pode conseguir criar classes pequenas que tenham significado. Mas uma forma de mitigar isso, né? A proliferação de objetos é você usar alguma ferramenta visual, ferramenta de design. Você pode, por exemplo, eu tenho 1.000 componentes no meu framework. Você cria uma paleta de componentes, você categoriza, cria grupos, né? Componentes financeiros, componentes de RH, componentes de tributação e tal. E você vai organizando ali na sua biblioteca de componentes de modo que fique separado ou em pacotes ou em grupos que você consiga navegar entre eles e achar facilmente o que você precisa. A próxima fase é o Black Block. A próxima fase é o Black Box Framework. Framework caixa preta. A gente está lá, todo gás lá na refatoração de componentes.
né, da biblioteca de componentes, né? Então está evoluindo o nosso framework, mas olha só a bronca aí, né? O framework está mudando, ele está ficando black box. O que é que isso significa? Ele está abandonando a herança e está começando a pensar mais em composição, né? E esse é o momento de fazer isso. Vamos voltar lá naquelas forças que a gente tinha no início do framework, relembrá-las. A gente sabe que a herança tem um problema de gerar um complemento forte, né? Mas ela permite sobrescrever qualquer comportamento. Porém, a composição é mais poderosa, né? Embora seja mais complexa e mais difícil de entender. Pode chegar um momento que a customização do framework é tão... assim, a necessidade dele que seja tão fácil que você precise alterar o comportamento da aplicação em tempo de execução. Só isso já é um argumento suficiente para trocar herança por composição, né? Essa flexibilidade, essa dinamicidade. Então, nesse momento, assim, da maturidade, né, do framework, já... assim, a gente não vai sair de um para o outro. Esse é um meio que um gray box aí, tá entendendo? Então, não tem o... white virou black. É um cinza aí no meio que vai transicionando, você vai migrando partes de onde tem herança. Então, assim, vai implementar uma nova feature. Então, se você tem duas soluções, uma baseada em herança e composição, nesse momento é a hora de escolher por composição, certo? E aí depois você vai trocando os relacionamentos. Vamos ver aqui, essa imagem aqui, ajuda a gente a compreender qual a problemática aqui. O black box, essa caixa preta, ela... qual é o conceito? Eu não sei o que tem aí dentro. Eu não me comprometo com o que tem aí dentro, entendeu? Então, se ela mudar internamente, ou se ela for complexa internamente, não interessa, eu só quero saber a interface. A caixa branca, não, exige que você compreenda, você está vendo lá a transparência, o que é que tem lá dentro. Realmente isso não é aplicável a relacionamentos humanos, aquele meme ali não foi uma boa escolha. Mas, vamos lá. A caixa branca, ela tem essa questão, né? Você tá vendo o que é que tá lá dentro, você precisa compreender como é que funciona para poder usar, entendeu? Black box não, tá pronto, entendeu? Você usa e não se interessa, né? Então, no momento aqui do framework é interessante que você comece a trocar os relacionamentos que são white box, baseados em herança, por componentes, por relações de componentes. Então, você tem uma superclasse, você transforma ela num componente, deixa ela, não é mais abstrata, e agora você vai usar aquela sua classe. Você não é mais uma pessoa, tá entendendo? O cliente é uma pessoa. Não, não é mais uma pessoa. O cliente tem uma pessoa. É complicado, né? Imagina esse cenário. Assim, não é trivial para a gente compreender, mas é uma flexibilidade muito maior, porque aí o cliente pode ser ao mesmo tempo funcionário e cliente, e os dois têm uma pessoa, e reutilizam os dados em pessoa. Isso é uma natureza de composição, entendeu? E não precisa nem herdar, você só precisa ter uma pessoa. A próxima fase é Visual Builder, sinceramente é a fase que eu acho mais empolgante. Essa e a Language Tools. Que é o seguinte, o framework já é caixa preta, certo? Então a gente já tem componentes prontos, você não precisa mais implementar código. Você pode construir uma aplicação inteiramente conectando as classes existentes, tá? Os componentes existentes. Então é brincar de Lego, entendeu? Você tá aqui, né? Tem um componentezinho, tal, você conecta ele ali, você vai montando toda a sua aplicação. É bem interessante. Ou você pode trocar, não quero que eu default, quero mudar o comportamento, quero fazer de outra forma. Você vai trocando. Só que é um detalhe, gente, é muito componente e eles precisam ser conectados entre si na base. Na prática, o que vai acontecer? Primeira implementação trivial. O cara pega um mainzão, joga lá os componentes e vai ligando um com o outro. Você vai usar o main para fazer um script para conectar objetos, né? Se você fizer depois, não, tá muito ruim fazendo main, eu quero mudar isso em tempo de execução, eu vou colocar no arquivo txt, e aí as ordens, ele vai a partir do arquivo txt montando os objetos. Tá, mas mesmo assim é muito complicado fazer esse script. E a gente tem que lembrar, ó, os domain experts, né, os usuários do domínio, os especialistas do domínio, não são programadores. Eles entendem de bolsa, eles entendem de contabilidade, entendem de agricultura, né? Então, eles não estão querendo que você chegue lá com class, public class, não sei o que lá, extends, implements. Não, eles querem simplesmente arrastar e soltar. É o que eles querem. Se muito, tá entendendo? Então, com a ideia aqui, você vai implementar uma interface gráfica, né? Então, fazendo praticamente uma IDE, onde eu posso selecionar e interconectar os objetos, tá? E aí, quando tiver tudo pronto, que tiver a configuração lá montada, né? Você gera o código do script e bota a aplicação para rodar.
É um conceito muito massa. Tem aqui algumas ferramentas. Aqui, por exemplo, uma ferramenta de URA, né? Aquelas atendente virtual, né? Telefone. Então você pode programar aqui o comportamento dele. Tem aqui a paleta de componentes, né? Aqui no meio, do lado esquerdo. E você vai clicando e arrastando o componente aqui para o seu diagrama, para o seu canvas. E aí você vai, ó, criando relacionamentos e tal, e montando aqui, por exemplo, um menu. Você tem todas essas opções. Falar com isso, falar com aquilo, consultar um sistema. E você vai montando a lógica da sua aplicação sem programar nada, tá? Um cara de telecom que não sabe programar, ele consegue desenvolver um software. Será o fim da nossa profissão de programadores? É não, meu jovem. A gente vai fazer coisas mais produtivas, certo? Mas é muito massa fazer um Visual Builder, tanto para quem implementa o Visual Builder como para o usuário, né? Aqui tem uma ferramenta, uma biblioteca chamada Rapid.js. Já usei ela 2 vezes para criar aplicações nesse estilo, né? Então é exatamente um Visual Builder, né? Você tem aqui uma paleta rica de componentes que você pode customizar. Não é mexendo aqui não, tá? É só porque foi um caso real. Então você arrasta o componente para cá. Quando você clica nele, ó, aparece esse menu de properties aqui. Você pode configurar. Não é só arrastar o componente. Você pode configurar, digamos, os pluggable objects, né? Que nós tínhamos há um momento atrás. Às vezes você pode configurar os parâmetros aqui, dizer como o seu objeto vai trabalhar. Você pode também clicar num relacionamento desse aqui e ver as propriedades dele também. Então é muito rico esse tipo de ferramenta. E a produtividade vai, acho que não é nenhuma ordem de magnitude, é 2 aqui, que vai crescer. E aí nós chegamos no Language Tools. Qual é a questão aqui? O Visual Builder, né, você vai vendo que a miríade de objetos que vai surgindo na paleta é enorme. E a gente deixa o usuário livre para ele plugar, para ele conectar os objetos, né? Então ele pode fazer asneiras, né? Então, por exemplo, lá na linha telefônica, lá na URA, o usuário pode configurar uma aplicação para em alguma coisa lá, um menu lá, que o cara clica 3, ele cai num loop infinito, ou então ele morre, ele não sabe o que fazer, né? O framework não sabe para onde ir porque o usuário deixou o diagrama pela metade. Então, como é que a gente vai evitar esse tipo de questão? O cara publicar uma aplicação que está inconsistente. Então, é necessário, além do Visual Builder, desenvolver ferramentas de linguagem, né? Que elas vão inspecionar os objetos, né, da minha composição e depurá-los, né, debugá-los. Né, e aí você vai ter regras para isso. Ó. Eu não posso ficar um menu sem todas as opções já preenchidas. Eu não posso morrer a aplicação nesse momento, porque o cara está esperando uma resposta. Então são regras e a gente é interessante que quando eu vou montando visualmente lá meu diagrama, minha configuração, eu já seja avisado, o usuário, eu não, né? O usuário leigo de programação seja avisado que ele está criando uma configuração inconsistente. Mas isso é caro, né? Por quê? Dificilmente a gente vai ter alguma ferramenta que faça isso pra gente. É tudo muito específico de cada domínio, entendeu? As regras. E ao mesmo tempo, se eu for, tá bom, então já que não tem, eu vou fazer um inspetor de código aqui, um inspetor dos objetos. Isso é muito caro, tá? Qual é a sugestão lá? Comece pelas partes que são mais difíceis de inspecionar e depurar, certo? Faça por partes, um inspetor. Né? Onde a galera tá chorando, tá sofrendo para customizar, você vai lá e implementa o inspetor de código e vai vendo se há necessidade de criar mais, né? E basicamente esses inspetores, né, são rotinas que são especializadas para navegar nos objetos e verificar, né, se as regras estão sendo atendidas e chiar, né, reclamar se não tiverem sendo atendidas. Um exemplo aqui, para quem usa Eclipse, por exemplo, tem um view, aquele Problems View. Você vê aqui, né, ele fica lá o tempo, continuamente. Você vai programando, ele vai já inspecionando e vendo aqui o que é que está ruim e dizendo para você os problemas que estão acontecendo. Não é um exemplo perfeito, né? Porque aqui eu estou falando do IDE, não estou falando do Visual Builder, mas a ideia seria então mesmo, tá entendendo? Você tem uma lista aqui quando eu implementei o Language Tools, era basicamente isso. Você tinha um painel que ficava lá reclamando, né? Ó, não, tal ponto está inconsistente. Então a pessoa já ia lá, né? Você pode ter que fazer alguma coisa que clicar aqui, ele mostra, abre o componente que tá com problema, já mostrando. Outra opção também é você ter um botãozinho aqui de validate, né? Você tem, quando o cara clica no botão, ele vai rodar só nesse momento o inspecionamento. Depende da performance aí da sua aplicação. Então, recapitulando, foi isso, né? Nossa aula de hoje foi sobre todas as fases, né, da vida de um framework, começando com 3 exemplos. A gente começa
a implementar 3 aplicações. E aí vamos, a partir da segunda, a gente vai começando a utilizar código através de herança com o Whitebox Framework. Mas mesmo encontrando pedaços de classe iguais, a gente pode encontrar classes completas iguais. Então a gente já começa a montar aí a biblioteca de componentes prontos para serem reutilizados. À medida que essa biblioteca vai crescendo, a gente identifica hotspots, trechos de código replicado, que a gente precisa refatorar. Então a gente aplica aqui os padrões de projeto, né? Padrão de projeto para nos hotspots. E para evitar classes triviais, a gente usa o padrão Pluggable Objects, parametrizando classes. Vamos continuando refatorando, aplicando mais padrões de projeto, os objetos vão ficando de granularidade mais fina. E aí esse é o momento de chavear, né, aqui uma transição cinza, né, do mundo whitebox, né? Então eu teria aqui uma fase cinza entre que a gente está saindo da herança e está entrando em composição. Quando eu tiver bem black box mesmo, a gente já pode partir para um Visual Builder, né, um diagrama que represente a minha aplicação e a composição do objeto, no script de composição e, ao mesmo tempo, fazendo ferramentas de linguagem para apontar inconsistências nessa configuração visual. Lembrando, novamente, que nem todo framework vai cumprir esse caminho completo. Então, eu posso chegar e meu framework pode parar aqui. Whitebox ainda, mas já tem alguns componentes, já tem alguns pluggable objects. É a necessidade. Eu só vou avançar se existir ROI para continuar avançando. Mesmo assim, eu já posso, o que eu já fiz já vale, né? Já estou entregando aqui valor no meu framework, o que ele já faz é reuso de código. Já viabiliza. Mas o que mais eu posso fazer? Além do que o artigo fala, né? O mundo, esse artigo é de 96, é um pouquinho velho já, né? O mundo já evoluiu bastante. Né? Temos anotações de reflexão, né? Então, muito framework se baseia em anotação. Né? Você bota o @security ou @transaction lá no Spring e ele já implementa toda a parte transacional. Né? Ele, na verdade, o que acontece? Tem uma API de reflexão em Java, por exemplo, que vai abrindo o código na hora que vai executar. Você está dentro de um container executando. Né? Um container é o framework, tá? Você vai lá, pegou uma classe nova para ser executada, você, além de mandar invocar o código dela, você vai verificar quais anotações que tem naquele código. Aí você pode mudar o comportamento, tipo pluggable object, entendeu? Uma coisa que eu gosto muito da parte de metadados, foi meu tema de pesquisa e doutorado. Né? É outra coisa que pode ser usada, tem frameworks baseados em metadados. O que é isso? São dados sobre os dados. Né? Você tem aqui, por exemplo, um diagrama de classe, uma coisa parecida com um diagrama de classe. Eu tenho a entidade cliente, entidade produto, venda, estado, tá. E eu chego aqui só com um modelozinho assim e submeto para uma ferramenta de geração de código, por exemplo, Rails, né, um scaffolding. Então ele vai pegar templates, então cada entidade que eu ver, eu vou criar uma tela de listagem, vou criar um formulário, vou criar um relatório, blá blá blá. E aí ele vai rodando para cada entidade que ele encontrar aqui no meu modelo e cospe aqui no final um código executável. Isso é o pipoco. Então você tem aqui ordens de magnitude de velocidade, tá? Você tem uma aplicação Rails, sei lá, com 10 minutos você consegue botar um CRUD para rodar, cara, tá impressionante. Não é só geração de código que usa metadados, a gente pode também ter interpretação dos metadados em tempo de execução. Minha ferramenta de doutorado era assim, né? Eu tinha um modelo, eu não gerava código, eu fazia uma emulação aqui, tinha um motor que emulava esses modelos e gerava a tela, e gerava não, ele desenhava a tela em tempo de execução. Abandonei isso aí porque é muito lento, tá entendendo? É muito amarrado. Eu voltei a gostar mais de geração de código, estou pesquisando recentemente nisso. E outra coisa interessante são as linguagens de domínio específico, tá? Domain Specific Language, que são linguagens bem alto nível, bem interessante também. Você tem, pode ser gráficos, como a gente fez no Visual Builder, pode ser TXT, uma linguagem bem parecida com o natural, onde a pessoa praticamente não programa em uma linguagem imperativa que a gente conhece. Ele vai programar visualmente ou numa linguagem natural e aí já vai gerar a aplicação. São possibilidades também que não estão previstas originalmente no artigo. Né? Trouxe também alguns exemplos aqui de frameworks, né? Tem frameworks que a gente, como você pode ver no nosso dia a dia, a gente usa muito framework. Para a plataforma Android pode ser entendida como um framework, né? Onde a aplicação usa muito código da própria plataforma Android. Né? O framework que talvez a gente mais use seja o JUnit, quem gosta de testar aí. Né? Então você tem inclusive uma migração de JUnit até, se não me engano, até o 2 ou 3, era baseado em herança. Você tinha que estender test case e agora não, você bota o annotation lá. .NET Framework também é um framework, certo? O Spring. No front, Angular é um framework. Você tem componentes, você tem elementos lá que interagem. Sendo um pouquinho mais velho, a gente pode
sair desse mundo aí de web e de mobile, a gente pode entrar em sistemas distribuídos. O Java RMI é um framework de Remote Method Invocation, né? Invocação remota de métodos, né? A gente tiver sistemas distribuídos. Em relação aos metadados, a gente já falei aqui do Ruby on Rails, mas a gente tem JRipster, a gente tem, sei lá, vários, Django acho que não tem geração de código não, mas tem vários frameworks aí, o Yeoman, que são baseados em geração de código. Outro framework que a gente pode usar bastante é o Eclipse, né? O Eclipse ele tem lá uma IDE, mas ele pode ser estendido com plugins e virar aplicação. E eu trouxe o último exemplo aqui, o Node-RED, cara. Eu amo esse bichinho aqui. Eu queria ter tido mais tempo de usar ele mais, né? Ele tem, ó, exatamente o Visual Builder aqui, tá vendo? Você arrasta aqui da paleta de componentes e você coloca aqui, clica nele, tem configurações aqui dos... É um exemplo de um Visual Builder muito massa. Deve ter Language Tools aí nele também. Espero um dia poder trabalhar com ele para fazer aplicações aí nesse domínio. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido aí o que são frameworks, a importância deles e quem sabe, né? Você que está assistindo o vídeo possa um dia construir um framework, né? Se acontecer isso, lembre-se de mim, venha, volta aqui, fala comigo e me relata o seu caso, que vai ser um prazer saber que eu contribuí na sua carreira de arquiteto de software, né? Quem faz o framework é um arquiteto de software. Até a próxima, galera.